físico, ela é puxada de volta, gravitacionalmente puxada para a cena do crime. Porque é ali que a energia mental dele está fincada. Porque é ali que ele enraizou a onda mental dele. Nossa, faz todo sentido agora. O pensamento funciona tipo um ímã gigantesco, seja atraído pelo amor, como no caso da mãe, ou pelo pânico e pela culpa, como no caso do criminoso. É uma atração mecânica cega. E quando a gente chega nesses destinos todos, impulsionados pelas nossas fixações, a gente fatalmente interage com outras inteligências, certo? A gente encontra pessoas. Com certeza. Várias pessoas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, poxa, se nós estamos vivenciando interações reais em ambientes reais durante a noite, por que os nossos sonhos não fazem o menor sentido? É a grande frustração de todo mundo, né? É, porque as memórias dos sonhos parecem o download de um arquivo de vídeo que corrompeu em 90%. Ótima descrição. No segundo, eu tô conversando super sério com meu chefe, e num segundo seguinte, juro, meu chefe vira um cavalo falante e a gente tá num barco no meio do deserto do Saara. Por que esse caos absoluto? A explicação para esse caos onírico na chamada faixa mediana da humanidade é de verdade fascinante. E tem tudo a ver com largura de banda e capacidade de processamento. Dá tilt no processador. Basicamente. Quando a gente se desdobra, nós frequentemente alcançamos esferas com vibrações bem mais sutis. E interagimos, sim, com inteligências superiores. A gente capta ideias complexas, panoramas amplos da realidade. Então a viagem é real. A viagem é hiperreal. O problema não está na viagem em si. O problema está na volta. O grande gargalo de todo o processo é o nosso processador, o cérebro físico denso. Cara, é exatamente como aquela analogia que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de abrir o microfone. Assim, a da criança. Conta aí pra galera. Imagina que você pega uma criancinha de 5 anos de idade. Você coloca um terninho nela, uma gravatinha, e leva essa criança para dentro de uma reunião de fusão corporativa de alto nível, cheia de CEOs, advogados discutindo contratos e projeções financeiras. Ela vai ficar perdidinha. Total. Ela vai ver o pessoal apertando as mãos, vai ouvir um monte de jargão corporativo, vai ver aqueles gráficos coloridos subindo e descendo na tela. E aí, a parte principal. Quando essa criança voltar para a escola no dia seguinte e tentar explicar para os amiguinhos o que ela viu... Ela não vai ter o vocabulário. Não vai. Ela não vai dizer para o amiguinho, ontem eu presenciei uma fusão de ativos líquidos com projeção de alta no trimestre. Ela vai dizer que o homem de terno era um mágico grandão que desenhava montanhas numa lousa voadora. É perfeito. Ela mistura o que ela experienciou de verdade com um único vocabulário fantasioso e caótico que ela possui na cabecinha dela. Uma comparação irretocável. E é rigorosamente isso que acontece com o nosso coitado do cérebro físico ao despertar. Da pena dele. É. A inteligência superior do próprio indivíduo tenta registrar uma vivência super complexa de quarta ou quinta dimensão usando o maquinário super limitado e tridimensional do cérebro. Faltam peças. Faltam conectores neurais para processar aquela frequência pura. Então, o que ele faz? Ele entra numa pane criativa. Ele pega pequenos recortes daquela experiência real e vai costurando tudo com as ideias infantis da nossa vigília. Com os nossos medos bobos, ansiedades, as coisas que a gente viu na TV antes de dormir. Exatamente. O resultado final é esse roteiro completamente bizarro e desconexo que a gente relata na mesa do café da manhã. A experiência foi real, mas a tradução foi estilhaçada pelas limitações de quem tenta contar a história. Isso nos leva a uma questão muito prática, né? De aplicabilidade disso tudo. Qual seria? Bom, já que a gente viaja guiado pelas nossas fixações e encontra todas essas outras inteligências pelo caminho, realizando encontros que depois a gente esquece ou mistura no liquidificador do cérebro, como é que esse trabalho noturno afeta de verdade a nossa vida de vigília? O que a gente traz na bagagem que impacta de fato a nossa terça-feira de manhã no trabalho? O impacto é monumental, eu diria. Especialmente quando a gente analisa a fundo a mecânica da concentração e do desdobramento.
Como a gente falou, a criatura segue invariavelmente o rumo dos seus interesses centrais. O elástico puxando. Isso. E ao fazer isso, cara, pelo princípio magnético da sintonia, a pessoa atrai e se conecta com inteligências desencarnadas que vibram na mesma exata frequência que ela. Tem um exemplo no texto, focado em carreiras criativas, que mudou completamente a minha perspectiva sobre aquela ideia clássica da inspiração. O dos escritores, né? Esse mesmo. Tem lá uma análise sobre escritores. Funciona assim. Um escritor que busca ativamente uma elevação moral, que quer construir algo positivo para a sociedade, ele atrai durante o sono inteligências superiores. E aí ele volta para o corpo com ideias originais para induzir os leitores ao bem. É a sintonia, puxando o equivalente. Mas, por outro lado, se você pega um escritor com uma mente voltada para o sarcasmo corrosivo, sabe? Ou que foca na exploração da degradação humana para vender, chocar, ele vai fatalmente se sintonizar com entidades dessa mesma faixa mais baixa. Inevitável. E o texto usa um termo forte para isso. Ele assimila o que é chamado de lodo sutil, para corromper as emoções de quem lê o trabalho dele depois. Gente, a conclusão aqui é chocante para mim. A inspiração do artista, aquele momento eureka, não é um raio divino que cai do céu e acerta a cabeça dele. É pura e simplesmente um networking noturno. Sem tirar nem pôr. É um networking de afinidade absoluta. A sintonia fina das nossas oscilações mentais funciona igualzinho ao algoritmo de uma rede social. Como assim? Ela só te mostra e só te conecta com aquilo que você já está buscando ativamente no seu feed mental durante o dia. Nossa, faz todo sentido. Se eu clico em vídeo de gatinho, vem mais gatinho. Se eu clico em fofoca pesada, vem mais fofoca pesada. Exatamente isso. E olha, essa lógica do networking não serve só para artistas em busca de enredos maravilhosos, não. Pense nas tensões normais do nosso cotidiano. Problemas no trabalho, boletos. Tudo. Muitos apelos e pedidos silenciosos que a gente faz durante o dia inteiro, seja uma prece pedindo ajuda para resolver um problema super complexo na empresa, ou pedindo forças para superar uma crise pesada na família. Certo. Esses pedidos são frequentemente respondidos durante essa janela de tempo do sono. Você envia a solicitação, abre o chamado de suporte durante o dia. O famoso ticket de TI. Isso, o ticket. E o atendimento ao cliente, por assim dizer, ocorre de madrugada, quando você se desliga do vaso físico e vai conversar com quem pode ajudar. Mas espera aí a gente esbarra de novo na droga do gargalo do cérebro, não é? Sempre ele. A gente não lembra do atendimento ao cliente. Como é que essa resposta maravilhosa do networking noturno chega pra gente no meio da tarde de quarta-feira, se a gente volta pro corpo como a criança de 5 anos da reunião de negócios? A gente não lembra da solução técnica. A gente não volta com um manual impresso. A resposta chega em formatos bem mastigados, traduzidos de uma forma sutil para o nosso nível. Tipo o quê? A mente de vigília não tem a capacidade de trazer a consciência da atividade extrafísica completa para a superfície. Então os remanescentes de todo esse planejamento noturno vão despontar como intuições. Ah! Sabe aquela súbita chuveirada de genialidade? Sim, muito bem. Quando você tá no meio da manhã lavando a louça ou dirigindo no trânsito e do absoluto nada uma ideia clara e cristalina pipoca na sua mente e resolve o problema que estava te tirando o sono. Isso. Na ótica da mecânica espiritual, essa ideia quase nunca surge do nada. É raríssimo. Na verdade, ela é a liberação, em modo de conta-gotas, de um diálogo substancial e super estratégico que ocorreu durante a noite. Quando você estava lá sentadinho na reunião com seus mentores ou com seus colegas de sintonia. Exato. O cérebro só destrava o download da resposta final na hora certa. Caramba, isso muda tudo sobre como a gente deveria preparar o nosso estado mental antes de dormir de verdade. O que a gente pensa intensamente ao longo do dia é o convite oficial para a reunião da noite. Você é quem convida. Bom, mas para fechar o nosso mapa desse território extrafísico todo, parece que existe um grupo específico de pessoas que não fica à mercê dessa confusão de traduções, que não sofre com simbolismos bizarros e com esse esquecimento todo, né? Sim, existe. Porque se para a imensa maioria o processo é tipo caos da criança na reunião corporativa, existem aqueles que dominam a navegação do drone. O texto classifica esse pessoal como os oficiais de ligação. Aqui a gente entra na mecânica fina da mediunidade consciente.
E também dos grandes místicos da história. São indivíduos que não apenas se desvencilham daquelas amarras primárias da feijoada e do narcisismo, mas que se adestraram profundamente. Eles treinaram para isso. Muito. Eles treinaram para efetuar incursões completamente lúcidas nos planos sutis. A diferença fundamental deles para nós é que eles mantêm a continuidade da consciência. Ah, então eles vão para a reunião de negócios e entendem os gráficos de projeção financeira? Eles entendem, absorvem as diretrizes e voltam para o corpo físico sendo capazes de traduzir e relatar a experiência com uma clareza impressionante. Eles funcionam literalmente como pontes seguras, antenas de captação que trazem dados coerentes aqui para a nossa sociedade física. Mas é aqui que eu levanto a mão e faço a pergunta polêmica. Por que eu não posso fazer isso? A pressa de todo mundo? Sério, se isso é uma capacidade inerente do espírito humano, e nós todos somos espíritos habitando corpos, por que a minha mera força de vontade de querer lembrar de tudo amanhã e de querer ajudar as pessoas não basta? Eu não posso simplesmente fechar o olho, bater no peito e decidir, hoje eu vou ser um oficial de ligação lúcido. Olha, essa é a clássica armadilha do entusiasmo sem alicerce. A vontade é o motor, sem dúvida nenhuma, mas ela não constrói a estrada sozinha. Entendi, falta o asfalto. Falta. Toda a base dessa argumentação mecânica sobre viagens lúcidas se apoia na lei do campo mental. As regras desse jogo extrafísico dizem o seguinte: um espírito só consegue chegar e compreender até o limite exato do seu próprio discernimento prévio. Do que ele já sabe e construiu. Exatamente. E como é que se constrói discernimento na vida? Com esforço moral contínuo e, principalmente, com estudo. Muito estudo. E aqui a gente volta direitinho para a analogia tecnológica do nosso drone lá do começo. Não adianta absolutamente nada você economizar dinheiro o ano todo, ir na loja e comprar o drone de exploração espacial mais potente, mais caro do mercado. Com câmera 8K. Isso. Se você não se deu ao menor trabalho de atualizar o software de processamento no computador velho da sua base de controle em casa. Perfeito. O seu drone chique vai até a estratosfera, ele filma tudo lindamente, ele envia os dados. Mas quando a telemetria bate no seu computador antigo, o sistema dá tela azul. Dá erro. Falta o pacote de dados para ler a imagem da câmera. Não tem o codec, né? Exato. Falta o codec. Sem o estudo, sem o enriquecimento intelectual constante, sem expansão moral, não existe uma biblioteca interna de dados para traduzir a experiência espiritual. Isso é muito profundo. A ignorância humana, por mais doce e bem intencionada que ela seja, atua nesse caso como um teto de vidro totalmente intransponível. Bate no teto e volta. Bate e volta. O estudo, na visão dessa mecânica avançada, não é só um acúmulo chato e acadêmico de fatos decorados. Estudar muda a própria estrutura da sua onda mental. Altera a frequência. Altera. O esforço intelectual e moral cria ativamente novas conexões, novos vocabulários energéticos. Ele expande literalmente a sua largura de banda. Sem o fornecimento constante de novos conceitos, novas reflexões profundas por meio do estudo, a nossa inteligência é simplesmente incapaz de processar realidades que vibram em esferas muito mais rápidas. Dá erro no sistema. Dá erro. Você pode ter a melhor, a mais pura das intenções de ajudar o mundo, mas sem o preparo prévio, vai continuar sendo só a criança de 5 anos na reunião de diretoria da multinacional, trazendo de volta só contos de fadas para os coleguinhas. Nossa, é uma constatação que cobra uma responsabilidade gigantesca da gente. E bom, chegando ao fim dessa nossa jornada pelas engrenagens super complexas do desdobramento, eu sinto que o que a Lente desconstruiu aqui na imersão de hoje altera a rotina básica da vida de qualquer um. Altera de ponta a ponta. A gente começou lá com a constatação, que é ao mesmo tempo biológica e espiritual, de que o nosso pensamento é uma força motriz contínua. Uma força que não tem botão de desligar quando a gente fecha os olhos. Sempre ligado. Sempre. Nós entendemos olhando ali pela lupa da hipnose profunda a existência do cabo de dados, né? Aquela telemetria do fio magnético que sustenta a nossa consciência fora do corpo. E ficou muito claro que, se a gente não assumir ativamente o controle desse voo no sono natural, nós vamos acabar ficando abraçados ao pneu do caminhão de carga.
totalmente iludidos pelo nosso próprio narcisismo e preguiça. É o cenário mais comum, infelizmente. Pois é. E se a gente finalmente resolver voar, o nosso destino vai ser matematicamente traçado pelos nossos maiores desejos e pelas nossas fixações do dia a dia. Fixações essas que vão nos conectar num gigantesco trabalho de networking noturno, apenas com aqueles que vibram na mesma exata frequência que a gente. É a matemática espiritual perfeita. Exato. E acima de tudo, acho que a lição maior, nós vimos que a única chave real para conseguir transpor o caos desses nossos sonhos fragmentados e alcançar alguma lucidez que seja útil, é a pavimentação muito árdua do estudo e do esforço moral. E é o raio-x perfeito, né? De uma mecânica de causa e efeito que ocorre invisivelmente todas as noites nos nossos quartos. E assim, diante de um cenário tão metódico, tão absurdamente preciso, eu acho que a reflexão mais urgente não é a gente ficar romantizando sobre o que os grandes santos e místicos fazem de noite. Qual seria a reflexão, então? É pensar no próprio umbigo, se de fato a onda mental obedece à gravidade cega das nossas fixações, se ela se dirige mecanicamente para aquilo que mais ocupa a nossa concentração diária, se ela está ali construindo pontes milimétricas para boas ou para péssimas influências no exato microsegundo em que as nossas pálpebras físicas se fecham? Onde é que a gente vai parar? A grande questão é exatamente essa. Qual é o destino exato que a onda mental de cada um que está acompanhando a gente hoje vai buscar na noite de hoje? Uau, é uma pergunta que muda completamente o peso de simplesmente colocar a cabeça no travesseiro agora à noite. Bons sonhos para todo mundo, ou melhor, boas viagens.